Pode ir. Legal. Olá, pessoal, bem-vindos ao Situicecast. Hoje a gente está aqui contando com a presença de 4 colegas aí que constroem o Situice. Então, eu sou a Lívia, eu sou mestre em educação. O Gabriel está aqui também. Opa! Ele é neurocientista, vai contribuir aí com a discussão. Também estamos com o Luiz. Fala, pessoal. Que é um economista, faz mestrado, né, Luiz? Faço Ciências Humanas e Sociais. Isso aí. E também estamos com o Sérgio, que é filósofo. Segundo o Luiz, ele é especialista em Hegel. O maior especialista em Hegel do Brasil. Do Brasil. Olá, eu anuncio que eu estou agora? abandonando o estudo de Hegel nesse momento. Ai, meu Deus. Nossa, chocante. Não sabia disso. Vou Chocado. fazer Corações. epistemologia a partir de agora. Uau. Então tá bom, gente. Então, pessoal, hoje a gente vai ter uma discussão sobre um tema que se chama homeschooling, né? A gente tem ouvido falar dessa palavra, desse tema mais, né, agora devido à pandemia. E aí a gente viu que era um momento importante para a gente tentar, até entre a gente mesmo, né, aprofundar um pouco o nosso conhecimento sobre isso. E eu vou dizer que eu li várias coisas e muitas informações, então eu tô com muita coisa na cabeça. Então eu peço ajuda aí dos meus colegas para também fazer esse podcast ficar bem coerente, tá bom? Pode deixar. Beleza. Então, eu vou começar primeiro dando um pouquinho de um histórico e falar um pouco do que é o homeschooling. Depois a gente abre para um debate, para falar um pouco sobre posicionamento pessoal mesmo, porque é assim, né? Na educação, a gente sempre tem muitos posicionamentos pessoais. Porque é isso, mesmo que você não trabalhe com educação ou que você não pesquise educação, você já foi aluno, né? Muito provavelmente você já foi aluno, você já esteve numa sala de aula e você tem posicionamentos em relação à sua experiência, né? Então, eu acho muito importante nesse debate a gente ter esse debate de posicionamentos pessoais e aí adentrando também nas questões teóricas. Bom, então, o homeschooling, pessoal, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria justamente a escola em casa, né? Então, a educação em casa. No Brasil, essa tradução virou educação doméstica, né? Ensino doméstico, educação doméstica. Ou homeschooling mesmo, tem muita gente que usa homeschooling. O homeschooling, ele é muito forte em alguns países, principalmente nos Estados Unidos. Ele renasceu com grande força nos Estados Unidos na década de 60, né? Que foi uma década que a gente teve alguns fatos históricos, sociais, que motivaram alguns grupos a lutarem pelo direito ao homeschooling. Então, por exemplo, na década de 60, a gente teve a segunda onda feminista, a gente teve também o crescimento de pedagogos e teóricos um pouco mais progressistas, como o John Dewey, né, que tem uma pedagogia um pouco mais progressista, no sentido de acreditar, por exemplo, que a escola deva ser laica, e também alguns assuntos mais progressistas começaram a entrar no currículo escolar, como, por exemplo, a evolução, darwinismo. E isso tudo, todas essas características, motivaram algumas pessoas, alguns grupos de pessoas a lutarem pelo homeschooling. Por quê? Né? Por várias questões, mas uma das questões é a questão moral, né? Então, os pais olhavam para essas novas escolas, esses novos currículos, e acreditavam que não era aquela moral, então, aqueles temas que os filhos deles iriam ter que aprender. Eles acreditavam que os filhos deles deveriam aprender aquilo que eles tinham como moral e como religião também, porque a partir do momento que a escola se dissocia da religião, né, que antes era algo muito presente, esses pais veem que, na verdade, eles querem ensinar em casa, a partir do viés da religião que eles têm e da moral que eles seguem, tá?
E a partir daí começa uma luta mesmo. Então, eles começam a entrar na questão política, a entrar na política, a falar que o Estado ele tem um monopólio do educar. E aí começa a entrar justamente num discurso um pouco mais das liberdades individuais, né? Então, sai da questão de que eu quero que meu filho aprenda a minha religião, a minha moral, e vai pro... Mas e a minha liberdade de escolha? Eu, enquanto pai, não tenho direito... Eu, enquanto mãe, não tenho o direito de escolher se meu filho vai aprender na escola ou vai aprender em casa, ou se ele vai aprender determinados conteúdos ou outros conteúdos, né? Então, entra um pouco nesse discurso também. No Brasil, isso aparece um pouco mais para frente, mas nunca com apoio tão grande quanto teve nos Estados Unidos. Então, se a gente for pegar um histórico no Brasil, desde 1994 foi a primeira vez que esse assunto entrou na Câmara, através de um pedido de projeto de lei. Então, tem pedido de projeto de lei, de emenda, de MP, um monte de coisa a partir de 1994. E a partir de 1994, todos esses pedidos de emenda, projeto de lei, de MP foram negados até então, ou arquivados, né? E atualmente, para dar um cenário atual do Brasil, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a nossa Constituição brasileira e, mais recentemente, nos anos 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não prevêem o homeschooling, a educação domiciliar. Na Constituição Federal e na LDB, não existe crime, então não se fala que não é permitido fazer o homeschooling. Mas, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está explícito que os pais são obrigados a matricular os alunos em instituições de ensinos reconhecidas pelos governos, tá? Então, esse é um cenário um pouco geral aí de como está o Brasil, de como isso nasceu nos Estados Unidos. E agora, eu queria passar um pouco a palavra para a gente, talvez começando um pouco com um olhar um pouco pessoal, e depois a gente vai debatendo as questões teóricas. Acho que o Sérgio ele tem bastante aí a contribuir para o início do debate. Obrigado, Lívia. Bem, como você falou, eu vou mesmo começar pelo pessoal, né? De como eu comecei a pensar sobre o homeschooling. Porque, para quem não sabe, eu sou pai de um menino de 3 anos. E, assim, o fato de pensar em colocar ele na creche já começa, acho que quem é pai e mãe sabe, você começa a ter seus medos, né, de como vai ser seu filho na creche. Ele vai chorar nos primeiros dias, como ele vai ser recebido ali. E, assim, eu acho que eu não pensaria em homeschooling no ensino fundamental, tudo mais, mas esse meu pensamento nesse período inicial da escola foi muito forte, assim, se eu deveria ou não levar meu filho a uma creche, e se isso faria bem ou não para ele, né? Se a educação domiciliar nessa fase seria melhor. E aí eu comecei a me pensar um pouco de forma mais geral no homeschooling a partir dessa experiência, né? Então, por exemplo, assim que eu coloquei meu filho na creche, ele tomou uma mordida na primeira semana. E aí... E é comum, assim, né? Todas as crianças ali. E aí, quando a primeira reação como pais pensava, meu Deus, meu filho tomou uma mordida, eu vou tirar dessa creche, sei lá. Uhum. Mas, assim, eu comecei a perceber e comecei a tentar, para refletir o que era melhor ali para a educação do meu filho, tentar pensar de maneira, usar minha bagagem em filosofia, pensar sobre educação de forma geral, para tomar essa decisão, né? E aí eu comecei a ver que a educação vai muito além, né, do conteúdo a ser ensinado, mas o ambiente em que ele está sendo ensinado ajuda muito. Então, eu vou continuar na experiência pessoal, depois eu falo um pouquinho de filosofia. Beleza. Mas o meu filho tomou uma mordida na primeira semana. Muitos da minha família falavam: você tem que morder de volta, você tem que aprender a se defender. Ai, meu Deus. E acho que isso deve ser comum. E eu falava: olha, não vamos falar isso para ele, porque ele é uma criança de
2 anos e meio, ele não sabe ainda lidar com a violência, nem nada disso, Aham. e não vamos ensinar ele a revidar de forma alguma, né? E fomos conversando nesse sentido com ele, eu e minha esposa. E aí, outros eventos desse tipo aconteceram, várias brigas por tentar dividir brinquedo, e chegou um momento, por exemplo, em que, desses conflitos por brinquedo, uma garota que possuía necessidades especiais acabou dando outra mordida nele, Meu Deus. e eu tenho certeza que se a gente tivesse esse discurso de revidar e tudo mais, ele teria batido nessa garota. Sim. Aham. E essa conversa com ele teve efeito, ele não revidou, ele simplesmente saiu, conversou com a professora que ele tinha sido mordido e tudo mais. E Aham. chorou, né? Aham. Mas, assim, essa experiência eu acredito que é muito importante para o meu filho, muito mais do que qualquer conteúdo que possa ser passado, assim. Então, Uhum. ele está nesse ambiente, é o primeiro ambiente que ele tem de lidar com as diferenças, de conhecer pessoas de diversos tipos, de diversas classes sociais, ainda mais na Uhum. escola pública como ele frequenta. Uhum. E aí isso me faz pensar um pouquinho em filosofia, assim, né? Acho que o estudo de Aristóteles, por exemplo, que ele tem uma ética que a gente fala que é uma ética teleológica, que visa um fim, Uhum. ajuda a pensar, por exemplo, na finalidade de cada instituição, assim. Então, o que eu penso que é a finalidade da educação? E aí, a Uhum. partir disso, eu posso definir, né, se é melhor homeschooling ou não. Ou seja, se eu Exato. pensar que basta ensinar os meus ensinamentos familiares e um conteúdo que pode ter níveis didáticos, se eu achar que a educação é isso, eu posso adotar o... Se eu entender que ela tem um papel social em lidar com a diversidade, em, em conhecer mesmo diferente, várias coisas assim, eu já vejo que o homeschooling é muito limitado e que somente o Aham. ambiente escolar é capaz de nos dar isso, né? Aham. É, Então, e aí, desculpa, pode falar, Sérgio. não, depois eu finalizo, pode comentar. Aham. Não, é um comentário, porque eu lendo os textos, eu acabei pegando textos de pessoas que apoiam, né, o homeschooling. E aí, um dos argumentos dessas pessoas é justamente esse, né? Elas viram e falam, bom, as pessoas dizem que a escola é o meio de socialização, que ela é importante não só por causa dos conteúdos, mas também por causa da socialização. E aí, esses casais, enfim, e o pessoal acadêmico que apoia o homeschooling, fala o seguinte: mas se a escola é importante para a socialização, por que eu não vou socializar num clube com o meu filho? Uhum. Por que eu não vou socializar no grupo da igreja? Né? E aí elas acabam trazendo esse argumento para falar: então eu não preciso da escola. É. Se a importância da escola é a socialização, eu faço isso no clube. Uhum. Uhum. O que vocês acham disso? Eu acho, assim, complicado. E eu tenho várias críticas, né, que eu vou pontuar aqui ao homeschooling no decorrer do podcast, não só porque, né, pelas reflexões que eu fiz acerca disso, mas também pela minha vivência na educação, né, que eu sou Aham, professor também do estado, já dei aula no ensino técnico e tudo mais. E eu vivo a escola, né? No sentido, eu vejo como os adolescentes vivem a escola, as crianças e tudo mais. Esse negócio eu vi esse argumento, né? Eu li sobre o homeschooling e eu aham, vi no instituto, né? Que defende o homeschooling e tal, e explica o que é o homeschooling, justamente esse argumento aí que você citou, Lívia. E aham, é interessante, né? A gente pode começar criticando do seguinte ponto, né? O grupo da igreja, o clube, né? Enfim, são grupos, né? Que a criança pode fazer parte, o adolescente pode fazer parte, que não vão chegar perto da diversidade que a escola pode proporcionar. Que a escola, por si só, a escola pública, né, principalmente, é um ambiente bastante diverso, né? A escola particular, talvez um pouco menos, mas a escola pública ela é muito diversa, né? E aham, a maioria dos estudantes hoje no Brasil estão na escola pública. Então, eu acho esse argumento furado por conta disso, né? Assim, além de você, né, ter a escola como um ambiente diverso, né?
e potencialmente assim transformador na vida das crianças e tudo mais, em comparação a esses outros grupos mais limitados, né? Você está de certa forma também limitando, né? Uhum. Você, isso que o Sérgio falou, né? Da experiência do filho dele e tal, isso é muito poderoso, né? A gente tem que Uhum. pensar o que é a educação. A educação, né, não é só conteúdo, a educação é o convívio, né? Uhum. E a escola é um ambiente muito complexo. A escola envolve Sim. muitos fatores, né? Além do ensino, ela envolve os conflitos entre os alunos, os conflitos entre alunos e professores, né? A missão do que é a educação de fato, a lógica ali, o intervalo dos alunos, né? A estrutura da escola. Então tem uma série de fatores aí que influenciam. Então assim, é muito a diversidade que a escola traz de vivências para os alunos. Não vamos colocar tudo como coisas maravilhosas. Tem as vivências traumáticas também. Exato. Uhum. Mas eu não vejo isso como justificativa para você abolir a escola, muito pelo contrário. Vejo isso como justificativa para você tentar construir uma escola melhor e não excluí-la. Uhum. Uhum. Sim. Então, quando eu vi esse argumento, eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Porque, assim, também tem uma questão que a socialização dentro da escola, além de eu concordar com você, Luiz, que sim, ela é mais plural do que um clube, ela é mais plural do que um grupo de igreja, na escola existem profissionais, né? Que são os professores, que têm objetivos de aprendizagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Sim, na escola tem a socialização pela socialização, ali na hora do intervalo e tudo mais? Tem, e ela é super importante. Mas na escola também tem as vivências e as socializações que têm objetivos de aprendizagem pensados e elaborados pelos professores. Dá para entender a diferença? Sim. Então, os professores, quando eles planejam a aula, quando eles pensam, eu quero que o aluno desenvolva essa habilidade, desenvolva esse conhecimento, construa esse raciocínio, ele propõe ali uma vivência diferente, por exemplo, dentro da sala de aula, entre os alunos, que tem um objetivo de aprendizagem. Né? É diferente da socialização pela socialização, que é muito importante. Eu julgo, enquanto educadora, muito importante a socialização ali na hora do intervalo, no parque, no clube, no grupo da igreja. Eu acho super importante. Mas a escola tem essa questão. Temos objetivos de aprendizagem. Temos profissionais que estão voltados a isso. E a aprendizagem do como debater um assunto, como ouvir o argumento do outro, como contra-argumentar, isso são conteúdos. Não, é verdade. Sim. É que O desafio de fazer um trabalho em grupo, né? eu tenho a sensação de que isso de fato, assim, tem algum momento que a conversa e a discussão e esse questionamento da escola e esse destaque da socialização meio que ignora o fato de que a escola é um ambiente que tem os professores que estudaram há alguns anos, que debatem, que trabalham, que discutem as propostas pedagógicas, tem uma coordenação, tem todo um conjunto de empenho e de trabalho em diferentes instâncias para pensar a educação, né? Idealmente, a gente sabe que a realidade na prática muitas vezes muito precária, inclusive da educação pública no Brasil, mas mesmo assim tem esse tipo de profissionalização mesmo, né? De pessoas que estão lá e que têm essa experiência vivida e que conseguem acompanhar de fora esses processos das jornadas de aprendizagem dos indivíduos também, né? Do coletivo e dos indivíduos. E isso aí, Gabriel, que você falou, assim, uma das principais críticas minhas ao homeschooling é que as pessoas, assim, é um discurso descolado da realidade e que busca um objetivo que não soluciona o problema. Na verdade, busca um objetivo, em teoria, mais fácil para quem defende o homeschooling, que é o quê? Você, em certa medida, destruir a escola. Então, assim, a gente sabe, quando o pessoal fala em educação hoje no Brasil, todo mundo pensa na precariedade em primeiro lugar. Hoje, infelizmente, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em precariedade, educação pública, né? Pensa em educação e pensa em precariedade. Por quê? Porque a gente sabe que a estrutura das escolas é da década de 60, né? As escolas do Estado, por exemplo, né? Da prefeitura, enfim. A gente sabe que os professores são mal remunerados, a gente sabe que os alunos que entram na escola pública no Brasil
eles têm uma vivência pautada na desigualdade social, né, nas vulnerabilidades, né, que eles trazem para dentro da escola. Então, já é um fator a mais para se trabalhar problemático dentro da escola, que gera uma série de debates e tal. Só que o pessoal que defende o homeschooling, eles enxergam todos esses problemas, eles enxergam até problemas que eu vou citar aqui depois, que para mim não são problemas, mas como, por exemplo, viés ideológico, que é uma coisa tipo, mais vinculada à direita, que critica hoje a escola. Mas eles buscam uma solução que não é uma solução, na verdade, né? Eles buscam sei lá, qual que dá na cabeça dessas pessoas de achar que ensinar o filho dentro de casa, né, é uma coisa possível, né, sem a existência da escola. Porque para mim, obviamente, a criança pode aprender dentro de casa, né, mas junto com a escola. Não pode ser uma coisa separada. Então, o objetivo deles é a destruição da escola, não a luta por uma escola melhor. Esse é minha principal crítica, né? Então, o objetivo deles é completamente desvirtuado, assim. Então, é complicado. É um movimento meio, assim, quer ser inovador, mas inovador assim, né? Porque a gente pega o ensino em casa, ele tem raízes antigas, né? Você pega, por exemplo, não vamos ir tão muito longe assim, mas pegar o surgimento do protestantismo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você pegar aquelas comunidades mais ascéticas, né, do protestantismo nos Estados Unidos, eles tinham o ensino deles, né? O ensino deles, que muitas vezes era em casa, muitas vezes era em grupos, mas não era uma escola. Era o ensino que a comunidade fazia entre eles. Por quê? Porque eles acreditavam que a escola laica, né, ou mesmo a sociedade laica, eles se isolavam, né? A sociedade laica não era boa. A sociedade boa era a sociedade religiosa, né, que, enfim, alguns grupos específicos aí religiosos que surgiram nos Estados Unidos no século XIX. E então, assim, mas essa inovação que o homeschooling, né, o movimento atual do homeschooling traz, principalmente através desses institutos e tudo mais, tenta ser inovador, mas inovador até que ponto, né? Inovador né? Enfim, é o problema. Eu acho que a maior pergunta... não, desculpa. Não, pode falar. Acho que a maior pergunta é um pouco explorar talvez mais isso que você trouxe, Luiz, que é assim, qual que é o objetivo disso, né? O que a gente estava falando, qual que é a motivação do homeschooling? O que está por trás, né? Então, assim, desse questionamento ou dessa inovação? O que está incentivando? O que está motivando? Sim. Quais são os interesses, né, por trás disso? É interessante porque primeiro que eu sinto exatamente a mesma coisa que o Luiz falou, né? Então, quando eu fui ler sobre homeschooling, eu tive a impressão do seguinte cenário. A escola pública tá ruim, tem muitos problemas. Eu não faço parte da escola pública, porque são casais que têm um aporte financeiro que permitia estar numa outra escola, mas eu também acho que essa escola não me traz os ensinamentos que eu quero passar para os meus filhos. Então, eu vou esquecer que tudo isso existe, né? Esquecer de todos esses problemas, que eu considero que são problemas, e vou centralizar a solução individual, né? E eu acho que esse é o maior problema do homeschooling, assim. Porque a gente poderia, por exemplo, dentro de uma democracia, participar da escolha do currículo nacional, né? Então, se a gente tivesse uma democracia estabelecida, de fato, a gente teria espaço para ouvir os diferentes grupos sociais em relação ao que se deve ser ensinado nas escolas. Claro, o currículo ele nunca vai ser assim, tá bom, então a gente vai ensinar protestantismo, só, pronto. Vai ter aula de religião e a religião vai ser essa que vai ser ensinada, né? A gente espera que não seja isso, porque a gente espera uma escola que respeite justamente a pluralidade. Mas o que eu vejo nessa saída do homeschooling é que é uma saída individual, né? Já que eu sei que eu tô com esse problema, eu tenho... e outra coisa, Luiz, quando você fala que o homeschooling é estranho porque é estranho pensar que a criança só vai conseguir aprender só em casa. Mas existem vertentes do homeschooling que falam o seguinte: não, a minha criança está aprendendo em casa
Mas eu contrato professores. Eu contrato professores de música, eu contrato professores de matemática, eu contrato professores de ciência. Mas né? aí num ambiente muito mais controlado do que na escola, né? Talvez essa seja a intenção. Porque, por exemplo, um pai que quer direcionar o ensino do filho, ele vai contratar um professor que o faça, né? No sentido que ele quer. Então, tem essa questão da contratação dos professores, mas assim, eu não vejo muita diferença, porque tudo bem, ou o pai ensina, ou o pai contrata o professor que ensina como ele quer. Porque dentro da escola, a escola pública principalmente, o pai não tem esse controle, né? E para mim enfim, faz parte do jogo da educação, né? Essa diferença, divergência ideológica, a gente tem que trabalhar sempre. Mas dentro de casa, com ou sem professor, o pai direciona. E ainda, O pai não tem esse direito? O pai não entendi, desculpa. O pai não tem esse direito? De direcionar. Direcionar? Assim, é complicado, né? Se você for parar para pensar na sociedade de uma forma geral, né, uma democracia, né, quando a gente pensa, por exemplo, na educação vista pelos olhos da Constituição de 88, não. Nesse sentido, não. Porque direcionar, por exemplo, eu vou tirar meu filho do convívio social e vou dar a educação que eu acho que ele tem que ter, né? Só que essa educação não é educação vinculada ao direito social que está na Constituição de 88. Então, perante a sociedade, né, esse pai tá, enfim, tirando o filho dele da educação. Agora, perante posicionamento individual, enfim, filosófico e tal, aí a gente pode discutir se é um direito ou não. Mas perante a Constituição de 88, ele está cerceando o filho dele do direito à educação. É louco isso, né? Porque pode entrar muito fácil numa discussão aí de o que é direito, o que é a compreensão de sociedade, o que é o valor comum, o que é a moral ali, né? Ou esse sentimento comum do que deve ser, do que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. É complicado, assim. Para mim, está muito claro que hoje o que motiva a discussão e o que pauta a questão do homeschooling é a questão ideológica. Né? Eu tenho a sensação de que é isso, ideológica, política ideológica religiosa, assim, né? E talvez mercadológica também, porque é um mercado novo, enfim. Com certeza. Então, eu acho bastante interessante essa questão, porque essa questão do direito, né? De quem é o direito, né? O pai, porque o pessoal que defende homeschooling fala o seguinte, então quer dizer que só o Estado tem esse direito, né? Então, a educação é um monopólio do Estado, é assim que eles falam, né? E aí, eu li um trabalho, porque assim, todos os trabalhos relacionados a homeschooling, a maioria dos trabalhos relacionados a homeschooling brasileiros, são trabalhos mais jurídicos. Por quê? Justamente porque o homeschooling ele não é legalizado no Brasil, ele não é regulamentado. Então, é difícil você ter um trabalho sobre homeschooling mais no viés da educação, né? Porque você não tem números certos, você não consegue observar como se dá isso. Então, geralmente, os trabalhos são jurídicos. E aí, eu li um trabalho jurídico e que ele traz o seguinte: retira-se da criança o direito de escolher o tipo de educação ao qual se submeterá. Tolhe-se o direito da criança escolher a instituição de ensino onde estudará e também não se permite conceder liberdade da criança estar e permanecer fora do sistema educacional. Esse artigo, ele fala exatamente isso que o Luiz acabou de trazer, que é assim, o direito à educação é da criança. O direito à educação é da criança. E aí a gente entra numa discussão sobre o que é a criança. Porque se a gente voltar um pouquinho no século atrás, a criança não era um ser dotado de direitos, né? Sim. Então a partir da Constituição Federal, a criança, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é um ser que tem direitos. E um dos direitos dela é a educação, que é dever do Estado, né? Então, a partir do momento que os pais decidem não pôr a criança na escola, eles tiram esse direito da criança, né? E aí eu queria jogar uma provocação para vocês. Estar na escola, né? A criança que é matriculada na escola, impede um homeschooling? Não.
não impede que aconteça. Mas Não aí impede. a criança tem um leque maior, né, de abordagens, pelo menos, né? Exatamente. E é isso que eu fico pensando, assim, se as pessoas elas querem um homeschooling, eu não consigo entender assim, aonde que a criança estar matriculada na escola e participar da escola, isso não nega a possibilidade dos pais ensinarem em casa também. Sim. Mas aí vem muito da disputa, é uma disputa, tudo é disputa política, né? É, Tudo é, uma tudo é discussão. político, né, gente? Aquela coisa da pessoa falar, tudo é político, tudo é político. Tem que É, entender de uma vez por todas que tudo é político. Então, a gente tem, não sei, né? Hoje tem, quando a gente pega as críticas da direita, né, do pessoal de extrema direita, até aqueles alucinados lá olavistas e tudo mais, que criticam o ensino da escola, ele passa por uma crítica ideológica, aham, fantasiosa, né? Porque para eles professor de escola pública é comunista, assim de, enfim, militante total, né? militante, e tal. Isso não é, tudo bem. Para mim isso não é ruim, né? Para Aham, mim isso é bom, mas não é assim. Né? Os professores eles têm existe uma diversidade grande, né? sim. Uma pluralidade ideológica grande, né? De posicionamentos ideológicos dentro, né, do grupo dos professores na escola pública e tudo mais. Mas existe essa disputa, né? Essa disputa que é muito baseada numa ascensão aí do pensamento acrítico que a gente tem acompanhado no Brasil de um tempo para cá, Aham, né? E de tentar colocar todos os professores no mesmo balaio. Falar assim, sim. ó, professor é tudo isso, professor é tudo aquilo, professor é tudo comunista, professor é tudo vagabundo, professor fica em casa fazendo nada, né? Não sei o que lá. Aham. Então, isso também, né, faz parte da discussão hoje de homeschooling. Né? Ó, Tem os falando em institutos. homeschooling, tem uma criancinha chorando aí de longe. Meu filho. Aí, ele é muito pequenininho, não está na escola ainda, mas vai para a escola porque escola é bom. Boa. E, assim, uma coisa que eu queria trazer era em relação ao perfil dessas famílias, né? Aqui no Brasil isso não é legalizado, então a gente não consegue ter, de fato, um estudo tão aprofundado sobre esse perfil. Mas, em alguns países, o homeschooling ele é legalizado e existem países que o homeschooling é crime, né? Que é, por exemplo, o caso da Alemanha. Na Alemanha, o homeschooling é crime. E na Suécia, o homeschooling também é crime. A maioria dos países não tem regulamentação. Essa é aquele tipo de constituição que não fala do homeschooling, mas também não proíbe, né? E eu peguei um estudo de Portugal, que é um país que regulamentou o homeschooling, e nesse estudo a autora ela divide as famílias em 3 tipos de famílias. E aí eu queria falar para vocês esses 3 tipos de famílias, para vocês entenderem um pouco e falarem o que vocês acham que são essas famílias no Brasil, né? Quem são essas famílias que pedem homeschooling no Brasil? Então, o primeiro tipo de família foi famílias com altos rendimentos, né? Pais pós-graduados, de orientação cristã e que vivem em espaços rurais. Tem um ensino doméstico que é dividido entre mãe e outros. Então, pode ter professor contratado, pode ser o pai e tudo mais. A família 2, o tipo de família 2, são famílias que vivem em cidades que não são tão ricas. Então, aqui ela cita que ganha entre 7 e 20 mil euros, tá? É a mediana aí. E todos eram casados, mas eram protestantes. A maioria eram protestantes. E a maioria das mães tinha curso superior e os pais tinham ensino ensino médio. E, geralmente, a pedagogia que eles utilizavam era tradicional. Então, eles pegavam apostilas que já existiam, coisas que se usavam nas escolas, diferente do primeiro tipo de família. O primeiro tipo de família tinha um ensino completamente voltado para artes, músicas, coisas que, geralmente, nas escolas não se aprofunda tanto. E o terceiro tipo de família são famílias que têm baixos rendimentos anuais, que não são a maioria de casados, mães com nível de escolaridade secundário, né, então ensino médio, e o pai também só com ensino médio, vivem em cidades e nunca tinham praticado o ensino doméstico com outras famílias. Então, realmente, o ensino doméstico era só na casa
dessa pessoa, né? E é uma aprendizagem que deixa fluir as crianças de acordo com a iniciativa delas, balizada pelo próprio interesse das crianças e o ritmo de crescimento. Aí a minha pergunta é: qual que é o perigo desse tipo de ensino aqui no Brasil? Assim, vamos imaginar homeschooling no Brasil. Qual que é o perigo para a sociedade brasileira com esse tipo de ensino? Vocês conseguem ter aí uma imaginação? Eu posso trazer um pouco uma... Eu tenho uma hipótese também, depois do Gabriel. Claro, vai lá, Gabriel. Eu vou falar da hipótese um pouco mais num lugar de desconstrução também, que eu tenho a sensação de que está posto que no caso do Brasil, pelo menos no curto e no médio prazo, o homeschooling não é para a maioria da população. Assim, eu tenho a sensação de que é para uma minoria e que ele serve pelo menos inicialmente, ele serve de um argumento ali dentro dessa disputa ideológica, né, dessa narrativa aí de uma construção de sociedade e valores e etc. Valores. Porque eu acho que hoje, primeiro assim, o grande, seria legal ter os números, eu não tenho aqui, mas o grande número de alunados aí, de estudantes, o primeiro que a educação no Brasil é majoritariamente pública e a maior parte desses alunos, como a maior parte da população brasileira, é pobre, né? Então, assim, vai para a escola muitas vezes para comer merenda, para ter acesso a coisas que não teria em casa, por exemplo, ou que o pai trabalha e não teria nem com quem deixar o filho, né? Ficaria na rua. Então, essa realidade de homeschooling chega a soar até quase uma piada de mau gosto em muitos casos, né? Sim. Quando você tenta falar, não, porque é a solução para quem, né? Então, já me parece que é para um grupo minoritário, mas aí eu fico na dúvida, né? O quão que isso não é resgatar quase que uma concepção arcaica da educação, que é de uma educação boa para poucos, né? De uma educação elitizada. Então, assim, as famílias que têm lá os grupos da religião ou da igreja ou das artes, ou que tem a pedagogia X lá, os eleitos, os salvos, os escolhidos vão ter uma educação incrível e o resto não vai ter nada. Continua nisso aí, né? Continua nisso aí, aí não tem educação. E aí você esculhamba para trazer essa responsabilidade para quem não tem condição mal de prover, às vezes, o básico do sustento da casa, de vir falar de homeschooling. Então, para mim, isso é um cenário, assim, eu acho que olhando para a realidade brasileira. Legal. Sérgio? Bem, eu achei muito curioso o que a Lívia falou sobre como o homeschooling é proibido na Alemanha, por exemplo. E aí isso me faz pensar, por exemplo, que tem um texto de um filósofo alemão chamado Adorno, que chama Educação após Auschwitz. E por que ele escreveu esse texto, né? Porque o modelo de educação que havia na época na Alemanha permitiu que o nazismo crescesse e que Auschwitz acontecesse. Ele fala, a gente precisa reformar a nossa educação e vamos reformar com um ideal, que Auschwitz não se repita, né? E aí, então, é claro, as escolas ali precisavam ser reformadas, mas se a gente for reformar permitindo um homeschooling, isso pode, na verdade, só acentuar o que havia de ruim no modelo anterior, de desrespeitar as diferenças e repetir o que aconteceu em Auschwitz. Então, acho que é muito curioso isso ser proibido na Alemanha, porque acho que vem muito dessa experiência muito negativa que eles tiveram, né? Que bacana, e aí, Sérgio. transportando para o Brasil, eu acho que basicamente seria isso. E acentuar o que é de ruim já no nosso país, de desrespeito à diferença, por exemplo, né? Somos o país que mais mata a população LGBT no mundo, né? E com certeza isso aí ainda se acentuar ainda mais. Fora nosso cenário político, que já é tão, assim, numa lógica tão de enfrentamento, de desrespeitar o diferente, né? Então, não sei dizer como seria, mas com certeza a gente ia se acentuar muito esse lado negativo, não sabendo aonde a gente poderia chegar.
eu vou responder aqui a pergunta da Lívia, mas eu Aham, queria fazer uma provocação antes aqui, que é interessante, né? Uma, só um parêntese, né? aham, Interessante que quando a gente pensa na intenção religiosa por trás do homeschooling, que também existe, né? Que, aham, na verdade, existe É super principalmente, forte, é. super forte. Que a gente fala assim, pô, movimentos religiosos conservadores que querem que seus filhos, né, não sejam educados por conta do viés ideológico na escola, que é laica, só que na cabeça dessas pessoas não é laica, é, sei lá, uhum, comunista, destruidora dos valores cristãos e tudo mais. Só que é interessante a gente pensar que, quando a gente fala em cristianismo, a gente fala de uma gama de religiões, né? uhum, E fala do catolicismo nas maiores, catolicismo e protestantismo, a gente vê que o homeschooling é um movimento mais forte, né, dentro dos protestantes e não uhum, dentro dos católicos. Eu uhum, estava pensando aqui, e eu acho que isso acontece por quê? Porque os católicos têm escolas, uhum, pelo menos a elite, né? Os católicos têm escolas, né? Assim, há bastante tempo já tradicionais e uhum, tal. Os católicos, eles criaram uma instituição escolar religiosa católica que uhum, vem se desenvolvendo nos países onde a Igreja Católica é forte, como no caso do Brasil. Na verdade, a educação, uhum, quando a gente pensa lá, no Brasil começou com os jesuítas, né? exato, Lá atrás e tal. E os exatamente, protestantes não. Os protestantes não têm essa tradição. Tudo bem que eles sim, são, né? Enfim, é um Então, movimento religioso médio, né, mano? mais Eu recente, acho que eles não mas têm. eles têm uma força menor, né, do que É, os porque aham, católicos. é uma força menor, mas eu acho que ela é muito presente também. Eu acho que sim, em tudo que é cidade, estado, você tem colégio presbiteriano, colégio luterano, adventista, colégio luterano, escolas sim, cristãs de uma forma geral. Numa escala menor, né? Numa escala menor, como, enfim, a própria religião, né? O isso. Sim. catolicismo tem uma escala muito maior. Eu acho É, que existe aí uma estratificação de grupos dentro da própria religião, né? sim. Então, por Isso é um bom exemplo, ponto. cristã, tá? O que a cristã abarca? Abarca católicos e protestantes, por exemplo, né? Aí tá, dentro dos católicos, todos os Tem um católicos monte. É, acreditam e são a mesma coisa? Não, né? Então tem os católicos ortodoxos e os não ortodoxos. Os católicos ortodoxos não vão se satisfazer com uma escola, eh, por exemplo, jesuíta, tá? Porque aí não é uma escola ortodoxa e passa valores diferentes, Sim. né? Então, o que eu vejo é que, assim, essas famílias, elas não querem conviver com a mínima diferença. Por quê? Uhum. Né? Vocês falaram assim, a escola pública é heterogênea, né, e tal, e a escola particular nem tanto, né? De fato, você vai numa escola particular, todo mundo branco, cabelo liso, né, tudo mais ou menos igual. Mas essas famílias, elas não querem conviver nem com o mínimo do mínimo da diferença. Então, se ele coloca um filho numa escola católica que seja, pode ser que ali dentro, por exemplo, tenha, assim, um professor homossexual. Ou tenha, assim, uma professora de biologia que trabalha educação sexual, né? Então, para mim é isso, é a negação da mínima diferença. Sim, é verdade. E eu acho que o que eu quis trazer também dessa questão dos protestantes, dos católicos, é que a gente tem que pensar também, né, que essa questão do homeschooling, ela é muito mais elitista do que qualquer outra coisa. Porque se for parar para Uhum, pensar, hoje as instituições religiosas, né, que tem a religião que tem mais escolas, enfim, particulares existentes aqui no Brasil é a católica. E o Gabriel uhum, citou corretamente que tem escolas protestantes, as presbiterianos e tal. Mas quando a gente pega o movimento protestante mais forte hoje no Brasil é o neopentecostal. é sim. verdade. É o que É. e o movimento neopentecostal não é um movimento elitista. É um Não, e é movimento conservadoríssimo. conservador E que popular. abarca isso, popular, exatamente. Quando a gente pega os presbiterianos são muito mais É elitistas. verdade, você tem razão. Mackenzie, Você por trouxe exemplo, né? total. São movimentos protestantes muito mais elitistas, muito mais É organizados e que, real. enfim, né, que os neopentecostais não têm. Exato. Elite nos neopentecostais é só o Edir Macedo e tal. Mentira. Tem um grupo elitizado dentro desses Dos movimentos bispos pra religiosos. cima costumam ser, né? Dos bispos e apóstolos, esses Não, são. até tem o pessoal que tem grana e que faz parte desse movimento, Sim, mas não é a maioria, não é. entendeu? Não. E aí, às vezes surgem movimentos desses movimentos a partir dessas religiões mais populares, mas muito conservadoras, que acham a solução
né, para essa questão da questão ideológica na escola, como o fim da escola, como ela está constituída e o homeschooling. Aí, só para responder agora a questão da Lívia lá de trás, que ela falou, como que isso, né, seria no Brasil, né? E aí eu pego a questão da desigualdade social, né? Porque assim, você pega o homeschooling. Homeschooling, ele já tem, como eu citei lá, o objetivo dele é distorcido. Então, o argumento dele já é distorcido do começo, né? Você não tem que destruir a escola porque a escola tem problemas diversos e tal. Pela ideologia, então nem se fala. Isso aí é uma conversa de alucinado. Você tem que, na verdade, construir a escola, não destruí-la. Mas o argumento... É de quem, tipo, porque o alucinado é o cara que tem uma luz, né? Que ele tá, tipo... É o contrário. Desculpa, foi um termo é que você olha o Olavo de Carvalho, eu acho que ele é alucinado, e é um termo que colou na minha cabeça, entendeu? Mas eu vou usar, o cara é mal intencionado, mal intencionado. Ótimo. E tudo bem, o argumento já é distorcido por si só, mas ele é principalmente, como eu citei há pouco tempo, agora há pouco, elitista, né? Porque no Brasil, gente, a desigualdade social é absurda. É um país muito rico, mas um país muito desigual. A distância no Brasil entre o mais rico e o mais pobre é a maior, é uma das maiores, né? Não é a maior hoje, mas é uma das maiores e tal. E aí, eu já pego para, né, exemplificar a minha própria vivência na escola. Porque agora a gente está no momento de pandemia, né? E os alunos estão tendo que voltar às atividades aqui no estado de São Paulo com o ensino em casa. Mas é assim, o ensino em casa através da escola, porque eu tenho um aplicativo, os alunos acessam e tudo mais. É a escola que está proporcionando, é homeschooling. É a escola que está proporcionando. Né? É um EAD, exatamente. Mas a gente pode pensar o homeschooling a partir do EAD. Porque o EAD é problemático. Então, quando a gente pensa o EAD num ambiente de desigualdade social, né, a gente vê que não funciona. Simplesmente não funciona. Quantas reuniões, né, de escola que eu fui, que quem cuida da criança é o avô. É o avô. Só o avô. Eu tive um aluno uma vez que a reunião de pais foi o avô. Aí ele falou assim, não, o pai e a mãe dela não cuidam dela. E minha mulher também, né, já faleceu. Quem cuida dela sou eu. É o avô. Cuida dela. Então, assim... E outros, já vi várias vezes. Não é uma vez só que eu vi isso. Isso é né? muito comum. Que são pessoas simples, pessoas que não usam tecnologia, pessoas que não conseguem ter acesso à tecnologia. Então, uma dificuldade que os alunos da escola pública estão enfrentando. Exatamente, também. É uma desigualdade social, assim, muito presente, né? Então, quando você pega hoje, né, o ensino EAD que está sendo feito nas escolas públicas aqui do estado de São Paulo, você vê que, acho que eu vi um dado, não tenho certeza, mas deve ser isso ou mais. 1/3 dos alunos não consegue ter acesso. Já vi casos de professores falando que o aluno acessa o aplicativo que o Estado fez pelo celular da avó. Mas é um celular na casa. Então, tem 3 alunos na casa. Todos os alunos têm que acessar o conteúdo pelo celular da avó. Então, assim, imagina como é isso. Né? Sim. E aí, quando a gente pensa no homeschooling, o homeschooling o buraco é mais embaixo. O homeschooling pressupõe que o aluno possa ser ensinado pelos pais, né? Ou o aluno possa ser ensinado por um professor contratado. Quem consegue contratar professor num Brasil tão desigual como o nosso? Exato. Assim, pouquíssimas pessoas. Sim, mas aí, elitista. Mas aí você vai contratar o professor por aplicativo, pagando. Paga menos, quem sabe, né? Aí você Uber, vai né? Uberização. Parece que as coisas encaixam. Da sala dele. É uma revolução aqui, já está saindo uma startup aqui, entendeu? Engraçado, você né? da sua casa, eu da minha, a gente professorando e aí paga... Como as coisas... Como esses argumentos distorcidos se encaixam, né? Isso já prova que eles são distorcidos. E aí, né, elitista, por isso. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no pai ensinar, o pai está trabalhando, cara. Pô, a maioria das famílias brasileiras, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, a mãe chega em casa, né, naquela questão do gênero, né, ainda a gente tem muito hoje isso, né? A mãe ainda tem que cuidar da casa, né? Então imagina que o pai e a mãe vão ensinar como, né? E aí, às vezes eu vi o argumento do instituto lá de homeschooling que muitas coisas os pais não sabem como ensinar para os filhos e tal e tudo mais. É uma limitação, né? Enfim. Mas e quando o pai não consegue nem despender tempo? Né? Primeiramente tempo para poder aprender junto com o filho.
Tem isso Mas também. isso você está concluindo aí ou não? Porque eu queria fazer um... Não, estou concluindo. É só uma questão de que, tipo, no Brasil, né, Desculpa. é um homeschooling é completamente descolado da realidade. Sim. O argumento dele é distorcido e o argumento elitista dele também é distorcido e completamente descolado da realidade, como todo argumento elitista é. Uhum. Eu Muito posso bom. construir em cima disso aí também? Claro, Manda. claro. Não, porque eu concordo, assim, gênero, número, grau em tudo aí, que tem uma distorção, porque, assim, cara, me parece, a questão é, é interessante pensar, né? Você falou aqui das famílias, eu tentei até descrever um pouco o que seriam essas motivações, né? Então, se tem uma motivação religiosa, você tem uma possível motivação de conveniência, ali, tipo, pô, não precisa ir para a escola, o filho está em casa, ou eu tô Uhum. lá num ambiente rural, ou ideológica, né? E, e, Uhum. e, e essa ideológica ali, ela parece que também está muito cheia de medo, né? Esse medo de que meu filho vai para a escola e de repente ele vai ser doutrinado com uma mamadeira de piroca lá, com kit gay, É, com essas meu coisas. Deus. E isso é muito louco, como que para mim é contraditório, porque é quase às vezes falando assim, tipo, então significa que você só tem. E aí entra num maniqueísmo que a gente vê muito fortemente hoje, e é um sectarismo ali, né? Que é ou uma coisa ou outra. Então, assim, quer dizer que então o aluno não consegue ir para a escola e o pai participar da educação dele mesmo assim? Será que o aluno é assim tão influenciado 100% e está na escola e o pai não dá pitaco nenhum, não dá palpite nenhum e vai voltar para casa sem um poder de influenciar da família, da religião, da igreja, esses outros grupos sociais que ele frequenta influenciarem também na educação? A educação é Aham. só moldada pela escola, né? Então Aham. fica um negócio meio tipo... É. é, então, assim, os pais hoje eles conseguem participar da educação dos filhos, estando os filhos na escola, e aí eles Exato. querem mudar e fazer só em casa. Então, realmente, Só em casa. não fecha essa questão para mim. É, Sim. é Eu vou falar complexo. uma coisinha, já passo a fala para você, tá, Sérgio? É, eu acho que é nesse sentido, Gabriel, que eu falei assim que o fato de você colocar seu filho numa escola não impede dele aprender com os pais, com o grupo da igreja, com o clube, com o que seja. Porque eu me lembro muito bem que eu estudei numa escola católica e meu pai é protestante. Eu também. Meu pai é protestante, minha mãe é católica, eu estudei numa escola católica. Quando eu chegava em casa, ele me falava que não era para eu rezar a Ave Maria. E isso tinha sido ensinado na escola. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo a criança estando matriculada numa escola e frequentando a escola, os pais, o grupo da igreja, o clube, a praça, também influenciam a criança em relação à educação, em relação ao que aquela criança vai crescer, como ela vai ser, o que ela vai acreditar. Então, só partindo desse argumento, para mim já o homeschooling não faz sentido, né? Porque se você oferece uma educação na escola e você ainda tem a possibilidade, quando é uma família que o pai tem tempo, a mãe tem tempo, vamos imaginar que é essa família ideal aí que tem tempo e tudo mais, você consegue dar essa pluralidade de formação. A da escola, com vários assuntos, com vários temas, com várias abordagens, e a da família, né? Uma coisa não exclui a outra. Então não faz sentido o homeschooling. Sim. Meu filho, por exemplo, é comum ele chegar da escola falando que não brinca com meninas. Aí Olha. conversando, explicando quais as consequências disso, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele começa a entender, e é todo um processo longo para ele compreender isso, para ele voltar a brincar com as meninas e tentar rebater quem disser isso para ele na escola, entendeu? Sim. E só uma demonstração disso que você está falando. E Uhum. só queria falar uma coisinha para finalizar, Uhum. que é a questão de que todos nos conhecemos no ambiente escolar. Que a gente não aprendeu, nós somos simplesmente pelo conteúdo aprendido em sala de aula.
mas pela participação que nós tivemos, ou passamos por uma grande greve na universidade e passamos por esse processo, ou simplesmente sair da escola e trocar ideia com diversas pessoas ali, é uma experiência que a gente vai guardar, que vai nos transformar e vai formar nosso caráter muitas vezes, que é algo que dentro de casa nos limita muito. Não, e Sérgio, tem uma coisa que, destacar isso. complementando o que você está falando, tem uma coisa que é interessante que eu vejo na escola estadual, que é assim, os alunos, eles gostam da escola. Que assim, o pessoal fala assim, o aluno não gosta da escola, o aluno não gosta, né, queria estar em casa. Não é verdade. Quando a gente pensa no aluno dentro da escola, né, quando a gente pensa, por exemplo, no selfie que ele tira esse selfie aonde? Na escola, com os amigos dele da escola, que ele brinca na escola, ele zoa, né? Às vezes o aluno zoa mesmo, assim, destrói a escola. Mas ele gosta de fazer isso na escola. Por quê? Muitas vezes o aluno na escola encontra um refúgio de um ambiente opressor que ele vive na casa dele. Um ambiente de limitações, né, que ele vive na casa dele, materiais, de violência às vezes que ele vive na casa dele. Ele encontra na escola um refúgio para isso. Então, se você encontra um argumento para solucionar os problemas da escola destruindo a escola, você está fazendo o errado, está indo no caminho errado, porque os alunos, eles gostam da escola e eles precisam da escola. Eles precisam de uma escola mais estruturada do que existe hoje, com mais investimento, com professores mais valorizados, sim, mas isso pressupõe luta pela escola e não o fim da escola. Mas assim, realmente, eu acho que, na minha visão, uma grande parte dos alunos gosta da escola. Eles só veem, né, eles enxergam claramente os problemas que a escola tem, né? Às vezes eles não se adequam ao modelo de escola que existe hoje, que é um modelo também meio arcaico. Mas a gente tem que modificar a escola e não aboli-la, né? Não extingui-la. Sim. E aí, nesse sentido, eu vejo que esse grupo, né, que apoia o homeschooling e tudo mais, assim como o grupo anti-vacina, que tem o mesmo discurso da liberdade dos pais escolherem se vai ou não tomar vacina, eles pegam argumentos e fatos que nós já batemos muito, e aí eu acho que está um erro nosso no campo progressista, né? A gente costuma bater muito e propor pouco. Então, o que eu quero dizer, a gente sempre disse que a escola é arcaica, que o método tem que mudar, que a escola pública tá ruim por diversos fatores. E eles pegaram todos esses argumentos e falaram, tá bom. Então, tá vendo? Os teóricos da educação estão falando mesmo que a educação a educação pública é ruim, que a escola tá falida, que a escola é arcaica. Então, já que esses educadores, esses teóricos falaram tudo isso, então a gente achou a nossa solução. Né? Que às vezes, Lívia, às vezes até se propõe. Mas é que o que muda de fato a realidade escolar hoje é muito difícil de implementar. Depende de uma série de fatores. E aí o pessoal dá essa solução porque é uma solução simples. É simplificadora, né? Elitista, simplificadora. Então eles acharam uma solução aí. Né? Não resolve nada. Mas o que resolve mesmo é difícil de implementar. Depende de você rediscutir a democracia, depende de você bater de frente com o sistema que quer destruir a educação pública no Brasil, depende de você bater de frente com o conservadorismo que cresce na periferia através das religiões da religião neopentecostal e outras, né, que falam que professor não vale nada. Então, assim, é muita coisa, entendeu? Até se propõe. Claro. Precisa propor mais? Precisa, mas o que precisa mesmo para resolver é mobilização que a gente não consegue fazer. Então... Até porque soluções em nível local, elas existem, né? Assim, a gente não consegue dar essa escala. Mas se pegar, existem trocentos exemplos de excelência em educação pública, pobre, entre aspas, né? Sem recurso no Brasil, assim. Então, acho que isso tem de monte. Mas é interessante mesmo porque eu acho que tem um ponto que e para mim o principal ponto aqui da conversa e dessa discussão, da pauta do homeschooling, que é a questão ideológica. Eu vi uns conteúdos, um pessoal que discute muito sobre homeschooling, e no segundo minuto de fala lá, eles trazem um questionamento que o problema é o Paulo Freire, esse negócio de socialização, entendeu? De coletivo, de coisa popular. Então, assim,
parece realmente que o verniz desse homeschooling, da inovação, do que é o direito, né, da família e do pai, tem por trás essa motivação ideológica e sectária, né? E sectária. E Gabriel, o Paulo Freire faz esse pessoal tremer, né? Porque o Paulo Freire fazia o quê? A educação do Paulo Freire exatamente. é transformadora. A educação do Paulo Freire é para quebrar o conservadorismo, é para transformar a realidade das pessoas. Para subverter o sistema como ele é. Subverter, exatamente. Então, usar a realidade das pessoas para subverter o sistema, fazer elas entenderem que o sistema as oprime. Né? Então, ele faz tremer. Então, isso realmente faz parte do discurso mesmo. Né? Faz parte esse negócio de homeschooling, na minha visão, faz parte de um arcabouço teórico construído para bater de frente com a pedagogia crítica. Aquela questão, né, de você, através da educação, modificar a realidade. E com a pluralidade, né? E com a sociedade convivendo com diferenças, né? A fraternidade, a própria fraternidade, que é algo que nos movimentos conservadores de extrema direita que a gente vê hoje, ou nos movimentos extremos de uma forma geral, de todos os lados, mas que estão principalmente nessas vestes da direita, são de que existe um grupo, existe um tipo de família, existe um modelo de sociedade, existe uma solução, existe um jeito de educação, é tudo daquele e que não é bem assim. Será que a gente não consegue conviver? Será que não dá para pensar numa forma onde a gente vai para a escola e a escola não é esse espaço que é bem esse lugar, né? Esse maniqueísmo, esse exagero de que não tem saída, e aí se escolhe uma saída, mas que ela não é crítica. E nem coletiva, né? E nem coletiva. Definitivamente não é coletiva, é elitista, é super autocentrada dentro do meu grupo, do meu ego, da minha família, do que eu quero, do meu filho, e não da coletividade, né? Exato. Tá. Mas tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, em que o pai dele, né, tá lidando com algum problema que alguém tá solucionando de forma muito radical. E ele fala assim que se seu filho tá todo dia tentando colocar o dedo no ventilador e você fica tentando brigar ali para ele não colocar, quando você arranca o dedo da criança, você soluciona o problema. Mas ele fala que você não pode dar essa solução, você não pode arrancar o dedo do seu filho. Ele nunca mais vai pôr o dedo no ventilador. Mas não é isso que ele tem que fazer, tal. E acho que é mais ou menos isso, tipo, a escola tá com problema, não vamos acabar com ela, calma aí, tipo, dá para reconstruir, não vai arrancar o dedo da criança. Pô, ainda bem que eu gravei isso. Eu vou colocar ainda bem, meu Deus. Vai entrar no podcast, Sérgio. Eu perdi, o que é? Tipo, de Aristóteles, Adorno e Július. Adorei. Tá contando, e tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu não lembro direito, assim, eu só lembro da fala do Július, que tem alguém tomando alguma atitude muito radical. E aí ele vai explicar como não se pode tomar essa atitude radical. E ele fala assim que se você tem um filho e seu filho está tentando colocar o dedo no ventilador, se você arrancar o dedo dele, você soluciona o problema. Mas você não pode tomar essa decisão como adequada, porque, tipo, por mais que seu filho nunca mais coloque o dedo no ventilador, você acabou de arrancar um dedo do seu filho. E aí vocês estavam falando da escola, eu estava pensando nisso, tipo, a escola tá ruim, vamos acabar com ela. Não, Júlio já dizia, não arranque o dedo do seu filho. Ah, entendi. Todo mundo odeia o Chris é genial, né, velho? Eu adoro. Muito bom. Bom, pessoal, o nosso tempo acho que tá acabando, né? Só posso, antes disso, não sei, eu queria só, para fechar, se desse, terminar com algumas perguntas que eu acho que podem contextualizar melhor aqui, não sei, enfim, até um pouco para a gente, e eu posso cortar depois. Mas primeiro eu quero destacar que no Brasil a conversa mais recente de homeschooling, ela vem muito forte nos últimos 2 anos e muito notada aí pela conversa em torno ali do Olavo de Carvalho e dos grupos de conteúdo ali e de extrema direita ou de conservadorismo ligados
a ele, Uhum. que acho que vem junto e que dão apoio a esse governo, o governo atual, que veio com essa pauta de homeschooling lá no Ministério da Cidadania e no Ministério da Educação. Uhum. Então, acho que isso é um ponto interessante também, né, para a gente pensar no contexto em que a gente está vivendo, no contexto em que o MEC não existe praticamente, né, tem um maluco, sei lá, um maluco mal intencionado, um criminoso praticamente no Ministério da Educação. E o segundo ponto, que eu acho que é muito curioso, que é em relação à pandemia mesmo, né? Porque Uhum. esse tema ele volta com a pandemia, e aí eu li alguns artigos e algumas notícias na internet aqui muito interessantes, umas de que, por um lado, o homeschooling ele é a bola da vez e ele vai ser pautado agora, porque a pandemia já criou um contexto favorável a ele, em muitos casos. E, ao mesmo tempo, outras pessoas que estão falando assim, cara, o homeschooling agora que ele vai ser soterrado, Fiasco. assim, porque os pais estão sacando o que é estar com o filho dentro de casa o tempo todo e tendo que cuidar da educação, e eles vão sacar que isso daí é uma balela, uma historinha, que quem foi o idiota que inventou esse negócio de homeschooling. Então, é muito interessante olhar também, né, para essa dualidade ali, e quase essa ambivalência que o próprio contexto e esse pêndulo, assim, uns puxando para um lado, outros puxando para o outro, isso nos traz, né? Para mim é muito curioso isso. Sim. Como eu disse, essa questão, ela tem muitas coisas dentro, né? A luta de classes, a desigualdade social, tem muitas questões que envolvem o homeschooling. Então, claro que a gente não conseguiu abordar todas, mas eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, esboçar um pouco, né, com criticidade dos temas. Sim. Então, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, que participou. Valeu, Vocês vão foi querer fazer ótimo. bola na fogueira? Ah, Pinga fogo, né? pinga-fogo? Pinga Você fogo? preparou? Você preparou aí o pinga-fogo? Não preparei pinga fogo, não. Não. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer um pinga-fogo então. Pinga Vocês fogo. querem fazer? Eu quero. Beleza, vamos lá então. Tô dando risada, né, Engraçado, Luiz? engraçado. Já logo peguei aqui para fazer, porque eu adoro fazer isso. Vamos lá então. Beleza. Vou começar então. Bom, pessoal, vou fazer aqui o pinga-fogo então. Palavras, né? Um jogo rápido aqui. Fala uma palavra, a pessoa fala uma palavra em retorno. Separei aqui palavras vinculadas ao tema que a gente discutiu e vinculadas à nossa vivência geral nos dias de hoje. Vamos começar então com o nosso camarada filósofo Sérgio. Sérgio. Ótimo. Vamos lá, tá preparado? Primeira palavra. Neopentecostais. Pegou pesado, Luiz. Mas, Sérgio. Uma palavra só? Uma palavra só? Uma palavra É só. pinga-fogo, mano. Pinga-fogo. Pinga-fogo. Mesmo, é frigideira, é a fritadeira. Tá difícil, né, Sérgio? Vai para a próxima, aí eu volto no Pentecostais. Cara, isso aí é golpe. Tá bom, vamos lá. Escola pública. É fundamental. Extremismo. É o que tem que ser combatido. Ok. E o neopentecostais? É algo que a gente tem que ressignificar, de certa forma. Uma palavra. Saiu bem. Tá bom. Não, beleza. É difícil mesmo. Resumir uma palavra. Valeu. Vamos pro Gabriel. Que é o que a gente ainda tem que compreender. É complexo. Saber lidar. Concordo que é complexo e tal. Tá bom. Gabriel. Paulo Freire. Não são as mesmas? Eu já tinha não. Prontas. Paulo Freire. Paulo Freire. Uhum. Um exercício sintético, de sintetização aqui, né? Sintetizar Pinga-fogo é isso.
Acho que é libertação mesmo, né? Libertação, ótimo. Muito bom. Olavo de Carvalho. Dureza. Pode falar o que você tá pensando. Dureza. Mas, Dureza, assim, dureza é uma palavra. mas eu acho que seria assim, tipo, eu acho que é, é, eu acho que ele Olavo de Carvalho é, puta, como sintetizar o que eu quero dizer em uma palavra, entendeu? Desse cara que tem o mesmo sobrenome que eu, inclusive. Verdade. Gabriel. Direto e reto, Gabriel. Gabriel. Direto e Cara, reto. vamos lá. Medo. Medo. A questão do Tá medo. bom. Eu acho que medo e ódio, né? Eu acho que E por fim, homeschooling. homeschooling. Uma distorção. Distorção. Perfeito. Boa palavra. E por fim, Lívia, nossa host Ai, aqui meu de Deus. hoje. Preparei as melhores para você aqui, Lívia. Ai, não. Vamos lá. Eu vou começar. Não, a primeira é tranquila. Professores. Professores. Acho que Libertadores. Libertadores. Tá? Essas aqui são para descarregar, tá? Abraham Weintraub. Pra descarregar. Tá bom, vou descarregar. Demônio. Nossa. Eu vou pensar. E por fim, Jair Messias Bolsonaro. Ai, olha, posso desabafar um pouquinho? Toda Pode. vez eu vejo Essa ele e penso, tá liberado, tá liberado. como é que ele tá ali, gente? É. Como é que ele tá ali? Eu sempre penso isso, sempre. Então, acho que a palavra é indignação. Pesado, né? A gente tá vivendo uma fase difícil, mas perfeito. Indignação. Tá bom. Então, Muito fim obrigada. Pinga-Fogo, fim do Pinga-Fogo. Obrigada, E pessoal. você não responde? Não tem Verdade, Luiz, ninguém faz pra Não, você? veja bem, quando a gente instaurou o Pinga-Fogo lá no começo, quem Instaurou. fazia o Pinga-Fogo não respondia, entendeu? Não, mas então Ah. vamos refazer o Pinga Fogo, porque hoje a gente está recuperando ele com uma nova vestimenta. Cada um pensa em uma palavra, então, aí. Ô, Cada um. louco, Tá, olha aí. vou Aí a pensar, gente vou tem pensar em três, uma. Luizão. Então É hora vai, de Vou manda pensar aí. aqui. Ô, Luiz, neopentecostais. Limitador. EAD. Limitado. Brincadeira. Problemático, eu acho problemático. No Brasil, problemático. Pega pesado, Gabriel. O Gabriel tá até dando risada, um risinho meio, né? Eu tô imaginando o que é ser. Sala de aula. Construção. Hum. Não, eu tô treinado no Pinga Fogo, tá vendo? A gente participa muitas vezes. Hein? Já fica Valeu, craque, né? foi bom, foi muito bom. Gente, Gente, muito obrigada. Acho Quer que é falar, isso, né? Gabriel? A gente tá aqui com... Alguém vai... A gente já finalizou no outro? Dar um tchau, assim, só falar? Não, a gente vai finalizar. Finalizando já. Acho que a gente debateu bem, acho que o tema é muito complexo. Como a Lívia falou lá, tem muita coisa para se discutir, mas a gente falou sobre os pontos principais aí, acho que tá de bom tamanho. Aí, pessoal, só um lembrete, né? Não esqueçam de seguir nossa página no Instagram, para quem não segue e tal, acompanhar nossos posts. Canal é o recado que a YouTube. gente sempre dá aí. Isso, canal do YouTube, Facebook também. Beleza? Deu para se situar.
nessa Deu questão. para se situar, né? Com certeza. Boa. E aí, acho que a pauta de educação ela é muito presente aqui e seguiremos situando essa questão, né? Isso aí. Beleza. Obrigada, Valeu. gente. Tchau, gente. Até a Valeu, um Até abração. mais. Falou. Falou, até mais. Tchau, tchau.